Mas eu não te prometi nada. Eu não prometo, você não espera, e se você ficar até o fim do episódio, é por sua conta e risco. Semanas juntinhos aqui. Muito obrigada, viu? Pra você que tá aqui comigo desde o começo. E se não fosse a minha coragem em superar o medo de começar, nós não estaríamos aqui. E sim, o episódio de hoje é sobre medo. Eu já queria falar sobre isso faz um tempo, porque toda vez que eu conto pra alguém que eu surfo, a coisa que eu mais ouço é: ah, mas você não tem medo? Eu até tenho, mas daqui a pouco eu falo sobre isso, porque eu lembrei que eu queria falar sobre medo, porque no final de semana passado eu fui para aquela viagem, né, que se você ouviu o episódio passado, você sabe que viagem que eu tô falando, e eu andei de cavalo pela primeira vez. Gente, que negócio que dá medo! Eu nunca tinha subido num cavalo, eu acho que eu tinha subido num pônei quando eu era criança. E aí eu subi no cavalo, primeira vez na vida, que eu acho que eu até cheguei perto de um cavalo, porque, pasme, eu sou do interior demais pra ser surfista e do interior de menos já pra ter andado de cavalo. Triste, né? E foram 5 quilômetros cavalgando pela primeira vez com um medinho. Não era um medo paralisante, mas eu fiquei com um pouco de medo, porque eu falei, nossa, isso dá louca nesse cavalo, né? Ele sair correndo, me jogar no chão. Primeira coisa, que a hora que eu subi no cavalo, eu pensei, nossa, faz falta um cinto aqui, né? Tinha que ter um cinto prendendo no castelo, eu acho que faria sentido. Se alguém quiser pensar sobre isso, acho que é uma inovação que faz sentido. Eu me senti insegura quando eu subi na sela e vi que não tinha um cinto. Mas a parada ficou séria quando o cara lá, um instrutor, falou pra mim que eu não poderia demonstrar medo pro cavalo, porque se o cavalo soubesse que eu estava com medo, o cavalo ia entender que eu estou com medo, mas ele não sabe que é medo do cavalo, ele acha que é medo de alguma coisa ao redor, logo o cavalo também fica com medo, e isso não era bom nem pra mim nem pro cavalo. Olha que absurdo, medo de sentir medo. Mas deu tudo certo, foram 5 quilômetros em paz, devagarzinho e sempre, e foi uma experiência muito legal. Mas eu falei sobre medo de sentir medo, e você sabia que existe isso? Não foi o meu caso, né? Porque eu falei de uma maneira apenas figurativa. Mas quem tem medo de sentir medo, na verdade, é a agorafobia. É uma síndrome de transtorno de pânico. É horrível. Eu já tive isso quando eu tava fazendo tratamento para bulimia. Se você ouviu o episódio Padrões de Beleza, você sabe do que eu tô falando. E é um medo irracional de você sentir medo a qualquer momento. Quando você percebe alguma coisa ao seu redor que pode sair do previsto, você começa a ter esse medo de sentir medo, né? Que é um ataque de pânico. Mas vamos falar a verdade, né, gente? Sentir medo na dose certa faz bem e nos mantém vivo. Porque se a gente não tivesse medo de nada, com certeza nós viveríamos bem menos. Porque o medo nos ajuda a reconhecer os nossos limites, né? E evitar certas situações. Então, por esse lado, é bom. Um outro lado positivo que eu vejo no medo também é que ele nos ajuda a nos planejarmos e a nos prepararmos, né? Se eu tenho medo de falar em público, eu deveria me preparar bem para que eu chegue mais confiante na hora de falar em público. Isso serve, por exemplo, voltando para o assunto do surf, é justamente o medo que me faz avaliar bem quais lugares que eu vou surfar, quais os dias que eu vou surfar, se aquilo está de acordo, né, com o meu nível de surf ou não. Os equipamentos de surf, por exemplo, a cordinha que eu uso, ela está prestes a estourar. Então, eu só entro em mar com ela que eu sei que eu vou conseguir sair nadando. E ainda sobre o surf, me perguntam muito se eu tenho medo de tubarão. Não tenho, porque os lugares que eu surfo, eu sei que não tem tubarão, que são os mesmos lugares que vocês vão se banhar e fazer aquele xixizinho na água, né, quando toma bastante cerveja ali na areia. Então, do que eu tenho medo surfando? Correnteza é uma coisa muito séria, eu tenho bastante medo, assim, de ir embora numa correnteza e ninguém nunca mais me encontrar. E também medo de raio. E aconteceu uma coisa comigo no sul, que eu não sei se eu cheguei a contar pra vocês, mas a gente entrou pra surfar e passou 15 minutos, começou uma tempestade e muitos raios. E a hora que eu saí, o meu amigo falou pra mim que o meu cabelo tava todo arrepiado. E não sei se vocês já viram esses videozinhos, né, no TikTok, no Instagram, que fala que quando o seu cabelo tá todo arrepiado, significa que você tá prestes a tomar um raio. Nossa, eu fiquei muito desesperada, foi um dos momentos assim que eu senti muito medo, um medo irracional, eu não tinha o que fazer, comecei a correr em volta do meu próprio eixo, assim, e pular, porque não tinha o que ser feito. Mas na verdade agora eu sei o que tinha que ser feito, tinha que colocar os dois calcanhares juntos e abaixar, tipo, de cócora, sabe? Mas não aconteceu nada, né? Por isso que eu tô aqui falando com vocês. Mas foi um dos momentos que eu tive medo. Tenho muito medo de raio. Eu vejo o tempo fechando assim, qualquer sinal que eu vejo de raio perto, eu saio correndo. Isso é muito perigoso. E eu tenho outro medo, que eu também... Gente, eu tô com um problema muito sério, porque agora eu não sei mais o que eu já falei, o que eu não falei nesses quase 30 episódios. Preciso pegar pra ouvir todos os episódios de novo pra eu saber o que eu já falei, pra não ficar repetitivo. Mas tem uma coisa que eu tenho medo, e foi um medo paralisante, que nem assim, muito pensamento positivo eu consegui superar,
é o medo de lugar fechado, né, que é a claustrofobia. Eu nem sabia que isso era tão sério assim pra mim, eu não levava tanto a sério, mas eu sei que eu não gosto de ficar em lugar fechado. Quando eu vou para um voo que é longo, eu sempre tomo algum remédio para dormir, porque eu tenho um pânico de ficar lá 10 horas naquele lugar confinado, e meu medo é não poder sair. Aí, se eu quiser sair, eu sei que ninguém vai querer sair no meio do voo, mas e se eu quiser? Ele não pode abrir a porta, entendeu? Diferente do ônibus, o ônibus já pode, então no ônibus eu fico mais tranquila. E eu fui fazer um exame de ressonância na cabeça, porque eu tenho muita enxaqueca. Um dia eu vou fazer um episódio só de enxaqueca, porque eu tenho muita coisa para contar disso. Eu sou uma expert formada pelo Google com especialização no TikTok sobre esse tema. Enfim, eu fui fazer a ressonância, era num dia de noite, 11 horas da noite no hospital, e eu simplesmente não consegui fazer, porque assim, na mesma velocidade que eu entrei naquela máquina, eu saí. E eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, isso aqui é um exame que às vezes minha vida pode estar dependendo disso. É muito importante para mim fazer esse exame, eu preciso conseguir. E eu demorei 3 segundos para pensar isso e 3 segundos para decidir que eu apertei a campainha lá e saí da máquina. Chorei muito, chorei desesperada porque estava me faltando ar, foi horroroso. E agora, na verdade, eu preciso refazer com um sedativo, né? Eles vão me sedar para colocar na máquina. Mas foi muito engraçado porque minha mãe estava comigo no dia para fazer o exame e eu fiquei assim com muita vergonha depois dela me ver chorando e eu ter ido lá no hospital tipo 11 horas da noite, que era o horário que estava marcado, e ter saído sem conseguir fazer o exame, gente. Foi muito frustrante. Mas é um medo irracional. Acho que nesse momento, assim, não tem nada. Olha, eu pensei, minha vida poderia depender daquilo. E mesmo assim, não foi o suficiente para que eu conseguisse, pelo menos, fazer 1 minuto de exame. E o médico, para ajudar, enfermeiro, não sei, que ele estava lá fazendo, na hora que eu saí, ele falou: ai, nossa, mas é tudo bem, tem bastante gente que tem medo mesmo. Você também tem medo de ir no cinema? Não, eu não tinha. Até esse momento, né? Que ele falou de cinema e eu associei a sensação de medo que eu tava sentindo com o cinema. E depois disso eu fiquei assim, muito apreensiva para ir no cinema. Na verdade, eu não queria ir no cinema mais, mas aí foi algo que eu consegui superar. Falei, não, tem porta de saída, tem bastante espaço para todo mundo respirar, vai dar tudo certo. Aí deu. Aí depois disso eu fui no cinema. Mas alguém precisa falar para essas pessoas que elas não podem dar outro tipo de exemplo assim, porque pode fazer com que a pessoa desenvolva também medo dessas outras coisas, né? E comigo foi por um triz. E lugares fechados, com certeza, é o meu medo irracional. Eu não sei se isso chega a ser uma fobia, acho que é, né? Eu não sei se para ser uma fobia isso precisa ter algum grau. Mas enfim, este é o meu medo. E você? Do que você mais tem medo? Eu acho que tem uma porcentagem do medo que ela é gostosinha, porque assim, toda vez que eu vou surfar, eu sinto um friozinho na barriga. É um friozinho na barriga de medo, sabe? Mesmo quando o mar tá pequeno. E eu acho que é justamente esse friozinho na barriga que faz ser tão emocionante, porque é uma mistura da adrenalina, o medo, a endorfina, não sei. São muitas sensações, eu acho isso muito legal. Você tem alguma coisa que te dá esse friozinho na barriga como se fosse a primeira vez? Eu acho que isso aí é uma porcentagemzinha de medo. Mas tem uma parte do medo que eu nunca vou entender, que é gente que gosta de filme de terror. Quem assiste filme de terror só pode se odiar muito, gente. Não é possível uma coisa dessa. Uma energia horrorosa para depois você ficar lembrando disso durante 3 semanas seguidas na hora de dormir e qualquer barulho. Ai, não, pelo amor de Deus, eu fico falando, não gosto nem de falar. Quando eu mudei pro apartamento, eu não era acostumada, eu sempre morei em casa e todo barulho me assustava. Por exemplo, se o vizinho dá descarga, eu consigo ouvir daqui, né? Não sei se é barulho de descarga ou alguma coisa parecida com água. Cara, ele falou, nossa, tem alguém no banheiro. O que tá acontecendo? Alguém fechava a janela? Alguém tá abrindo a minha janela. Eu não pensava que... Esquecia, sabe, que eu tinha vizinhos, assim, de parede com parede. E isso me assustava muito. Então, se eu assistisse um filme de terror nessa época que eu mudei pro apartamento, esquece, eu ia ficar muito noiada. Eu até aceito que tem gente que goste, só por favor, não me contem nada. Nossa, eu odeio quando eu tô sozinha à noite e tô rolando o feed assim no TikTok ou no Instagram e vem aqueles vídeos de coisa de história de terror, sabe? Eu saio correndo do vídeo rapidinho. Gente, como vocês estão vendo, pra esse tipo de medo, eu sou uma pessoa bem medrosa. Claro, e tem gente que gosta de filmes de terror porque tem a adrenalina, né, do medo, que deve ser a mesma adrenalina quando você tá fazendo alguma coisa errada e tem o medo de ser pego. Eu acho que isso deve deixar as coisas mais interessantes. Por isso que eu acho que tem gente que é viciado em trair, viciado em jogos, né, porque tem o medo de perder tudo. Mas que imbecilidade, né? Ser viciado numa coisa que o resultado disso pode ser você se dar muito mal, não faz sentido nenhum.
Mas, enfim, né? Essa é a mente humana, cada doido com a sua doideira, né? E cada um com seu medo também. Mas o importante é que ele não nos paralise e o medo não seja algo que nos impeça de viver coisas boas. Um beijo pra você e até quarta-feira que vem.